Aqui para mim não apareceu a Ah, confirmação. Ah, agora agora sim, né? apareceu. Foi Agora sim, iniciada. muito bem. Pessoal, então bom dia, sejam todos bem-vindos. É um prazer a gente receber vocês aqui para mais um treinamento promovido pela LEDVence. É uma multinacional presente em mais de 140 países, somos referência global em soluções de iluminação. E por essa expertise que a gente realmente realiza diversos treinamentos técnicos para poder apoiar os profissionais. O tema de hoje, então, com o Anderson, ilumine seus projetos com fitas LED. E o Anderson, que vai fazer a apresentação, ele é nosso engenheiro especialista da LEDVence para o portfólio de fitas LED, drivers e acessórios. Ele vai compartilhar dicas práticas, aplicações e soluções para transportar esses ambientes com eficiência e estilo. Anderson, tudo bem? Seja bem-vindo aqui mais um treinamento esse ano. Oi, Paula, bom dia, pessoal. Tudo Muito bem? Tudo bem. bem com vocês? Espero que todos estejam bem, prontos aí para um pouquinho de informação sobre fitas, projetos e afins. Muito bem, Anderson. Antes da gente começar, só quero lembrar ao pessoal que a LEDVence também realiza podcasts, né? Que a gente também deixa disponível tanto no YouTube quanto no Spotify. E o primeiro episódio desse ano, a gente contou com a participação do Anderson e da arquiteta Nick Gomes. E o tema foi Ambientes Aconchegantes, dicas para usar fitas LEDs em seus projetos. Então, eu acho que vale muito a pena vocês conferirem, porque são temas muito correlatos, né? Então, agora eu vou passar aí a palavra para o Anderson para Uhum. que ele faça essa apresentação. A gente está realmente gravando e mais para o finalzinho eu vou compartilhar aqui no chat, pessoal, um link para vocês se inscreverem para receber o certificado de participação nesse evento. Né, Anderson? Isso é importante. Uhum. Então tá bom, vou deixar vocês com o Anderson aqui. Bom dia, boa apresentação, Anderson. Obrigado, Paula. Você controla mais a entrada do pessoal? Estava aqui no lobby. Agora eu vou sair que eu não vou mais conseguir dar uma olhada. Bom, bom, pessoal, bom dia a todos. Não, A gente vai começar aqui com o nosso treinamento desistindo. de fitas LED. Acho que tem alguém com o microfone aberto aí. Puder fechar, Estou por tentando favor. localizar e vou fechando também, Anderson. Fica tranquilo. Tá bom, Paula. Oi, bom dia a todos. Então, acho que agora vocês me escutam, né? Deu uma travada no meu microfone. Sim, agora tá ok, Anderson. Tá bom, perfeito, obrigado. A gente vai ter mais um treinamento de fitas LED aí, então a gente vai passar por toda a parte técnica de especificação do produto. A gente vai falar também bastante do nosso portfólio que foi renovado. A gente tem bastante novidade aí no, nesse segundo quarter, né? No segundo trimestre. Então a gente vai mostrar tudo, como aplicar boa parte desses produtos aí nos projetos que a gente pode ter aí utilizando fitas LED. A gente vai ter uma introdução aqui. Primeiramente, o que é uma fita LED? Uma fita LED é um produto que é uma fonte de luz fabricada em forma de fita flexível. Então, diferente de uma luminária ou uma lâmpada, por exemplo, é um produto que a gente consegue aplicar em formas diversas. Ele não, ele não está travado ao formato em que ele é fornecido. Você consegue aplicar ele numa linha, ele pode ser aplicado numa curva. Então, ele funciona de forma bastante dinâmica na instalação e num projeto de iluminação. Para trabalhar com uma fita LED, a gente precisa, na maioria dos casos, de um driver. E o que é um driver? Um driver, ele vai ter a função de converter a tensão da rede, que é ali na nossa casa, ou no nosso comércio, ou numa indústria, vai trabalhar ali em 127 ou 220 volts, vai converter essa tensão para a tensão de trabalho da fita LED, que é geralmente 12 ou 24 volts contínuos. Tá? E agregando nessa instalação, a gente pode trabalhar também com um controlador, que aí ele vai fazer esse intermédio da potência gerada pelo driver para a fita LED para a gente ter mais opções de controle e de dinamismo ali nas aplicações. E como que esse produto é composto? Certo? A gente vai ter os chips de LED, ele que
a parte mais importante do produto, é a partir dele que a gente faz essa definição, porque é o chip de LED que vai proporcionar o efeito luminoso que eu desejo. Seja a cor, seja a temperatura de cor, o fluxo luminoso, tudo vai ser definido a partir dos chips de LED que estão nessa fita. Aí tem uma série de componentes eletrônicos ali, a gente vai ter circuitos integrados, resistores, capacitores que vão fazer a regulação da tensão e da corrente para os chips de LED funcionarem corretamente. Tem áreas de corte, certo? Como eu comentei anteriormente, a fita de LED é um produto bastante flexível, mas tem pontos específicos em que esse produto precisa ser cortado. Se de um rolo de 5 metros eu vou usar somente um, tem um ponto certo indicado onde a gente pode fazer o corte. Cortar no lugar errado pode acabar danificando ali a fita LED ou alguns componentes. A gente vai ter ali os cabos de alimentação elétrica. Para esse exemplo aqui da imagem, a gente tem somente dois, porque é uma fita monocromática, então a gente vai ter aqui o positivo em vermelho e o negativo em preto. Para uma fita tunable white, a gente vai ter mais fios, para uma fita RGB também mais, porque a gente tem mais conexões necessárias que precisam ser controladas individualmente. E a gente tem também a PCB, que é o circuito impresso, certo? De novo, fazendo um comparativo aí com lâmpadas ou luminárias, quando você fala de um desses outros produtos, a gente fala da PCB como uma placa rígida, onde estão ali instalados os LEDs, os componentes eletrônicos. No caso da fita LED, a PCB não é rígida, é uma PCB flexível. E justamente por ser uma PCB flexível, a gente precisa tomar alguns cuidados na manipulação do produto. A gente não pode dobrar ela em raios fechados, certo? Porque a gente pode acabar rompendo esse circuito ou as conexões de cobre que estão dentro da fita. Certo? A gente não dobra lateralmente porque a parte de fora aqui pode acabar rompendo, como a parte de dentro pode acabar comprimindo e danificando também os condutores de cobre. E outra coisa que pode acabar danificando é torcer essa fita LED. Então, apesar de ser um produto bastante flexível, em comparação com outros produtos de iluminação, a gente tem sim alguns cuidados e algumas limitações que a gente tem ali para que ele funcione com a devida, de maneira devida e com a qualidade que o produto pode oferecer. Certo? E conhecendo o produto, como que a gente faz a especificação dessas fitas de LED? Certo? A gente passa pela especificação luminotécnica e isso faz parte de qualquer produto de iluminação, então vou definir por exemplo, qual que é a temperatura de cor, qual que é o fluxo luminoso que eu quero. Eu preciso saber da minha especificação construtiva, que ela também, de uma certa forma, faz parte da luminotécnica. Se eu vou trabalhar ali com produto SMD, com um cobre, com um neon. Preciso saber do meu local de instalação, se é uma área interna, se é uma área externa. Às vezes é uma área interna, mas é uma área que está sujeita ali à umidade, a vapor de água, alguma coisa assim. Então a gente tem alguns cuidados específicos a tomar nesse tipo de instalação. E também a especificação elétrica. Ali, como a gente comentou, a maioria dos produtos precisam de um driver. Qual driver eu preciso? Se eu preciso de um driver, se eu não preciso de um driver para esse tipo para instalação desse produto. Então, passando, discriminando aí cada um desses pontos, vamos passar primeiro pela especificação luminotécnica. E quais tipos de fita a gente vai ter? A gente vai ter as fitas LED monocromáticas, que são os produtos que trabalham com uma cor só. Então aqui a gente não tem muita variação. A gente vai ter um produto, por exemplo, em 3000 Kelvin, e essa vai ser a temperatura de cor dele fixa. A gente consegue ali, se for uma fita 12 ou 24 volts, sempre dimerizar, mas esse tom de cor dele já não vai mudar. E no nosso portfólio a gente trabalha em 2700, 3000 e 4000 kelvins nos produtos monocromáticos. Temos opções também tunable white, e aqui em um produto só a gente consegue variar a temperatura de cor de 2700 até 6500 Kelvin. Então, se a gente tem aí um ambiente, por exemplo, eu hoje estou de home office, se é um lugar da minha casa onde agora eu estou trabalhando, eu vou trabalhar com uma iluminação mais neutra para fria, com uma intensidade um pouco maior para me dar mais atenção. Se no final do dia eu estou aqui nesse mesmo local jogando um videogame, eu vou deixar uma temperatura de cor mais quente com uma intensidade menor
para já me dar um tom de relaxamento, para ficar um lugar mais tranquilo e mais aconchegante. Outros produtos que temos na nossa linha são os produtos RGB. Esses aqui já são bastante conhecidos, que são produtos coloridos dinâmicos. Então, a partir da mistura dos LEDs aqui, o vermelho, o verde e o azul, a gente tem aí milhões de cores que conseguem ser atingidas utilizando, misturando essas três cores aqui. A gente não vai ter somente o vermelho, o verde e o azul, a gente consegue misturar ali, ter um roxo, ter um amarelo, ter um laranja. E temos também o RGBW. E aí, a gente, além de todas as cores do espectro RGB, a gente tem também um LED branco puro. Se a gente for fazer uma configuração de branco com um produto RGB, seja uma fita, uma luminária ou uma lâmpada, a gente vai acabar tendo um resultado de um branco meio azulado, meio esquisito, um branco que não é natural. Com a adição do LED branco, além da gente ter a diversidade de cores, a gente tem uma iluminação funcional junto também. Então, isso também é bastante interessante, dependendo da aplicação que a gente está trabalhando aí no projeto. E relacionado à cor da fita, seja ela monocromática, tunable white, RGB, RGBW, tem um parâmetro que é importante a gente observar, que é o SDCM, ou Step Macadam. Esse parâmetro ele indica o desvio padrão da correspondência de cor. Então, isso acaba sendo mais aplicado de fato em fitas LED, isso acontece também em luminárias, em lâmpadas, mas como o mesmo produto utiliza muito menos LEDs, isso acaba não sendo muito visível. Você pega uma fita de 240 LEDs por metro, por exemplo, onde você vai ter ali ao longo de 5 metros 1.200 LEDs, você ter um SDCM baixo indica que a variação da temperatura de cor nesse produto é muito baixa. Então, se eu comprar um produto em 3.000 Kelvin, você vai ver os 3.000 Kelvin em todos os 5 metros dessa fita. Se você começa a subir muito esse step marcado, o que acontece é que você liga a fita e em alguns pontos você vai ver dos 3.000 Kelvin que ele tá um Bom branco frio dia. demais. Bom dia. De Consegui. repente, Ó, na verdade, peraí. Na verdade, são várias coisinhas, né? Peraí, Anderson. Pessoal, quando desculpa. vocês entram, por favor, deixe o microfone fechado até eu localizar aqui quando tem muita gente. Quem é que está com o microfone aberto, a gente interrompe a gravação. Obrigada. Bom dia, obrigado, Paula. Então, como eu dizia aqui sobre o Step Macadam, o que acontece é que quando um produto tem um Step Macadam, um SDCM muito alto, a gente começa a ter uma variação na cor que esse produto apresenta. Então, se eu escolhi para o meu projeto de iluminação um produto em 3.000 Kelvin, às vezes ao longo dessa fita você acaba vendo alguns LEDs que estão numa temperatura de cor muito mais fria ou muito mais quente do que o esperado. Às vezes apresenta até um tom meio esverdeado, e isso acaba ficando muito feio no nosso projeto de iluminação, né? O ideal é a gente conseguir apresentar exatamente a proposta que a gente deseja. Se escolher uma temperatura de cor ou uma cor, o ideal é que esse produto todo reflita esta cor desejada. Outro ponto, quando a gente fala aqui da especificação luminotécnica, a gente já falou ali da cor, da temperatura de cor, então a gente tem também a intensidade luminosa. E como a gente pode trabalhar isso, né? A gente tem um portfólio bastante vasto de fitas LED aqui na LEDvance. Então a gente tem produtos que vão ser úteis tanto para produtos de baixa luminosidade, aí a gente trabalha uma iluminação mais decorativa, ou até indicativa, como é o caso dessa imagem aqui, que a gente está destacando os degraus de uma escada. Se a pessoa não precisa ter uma escada em casa, não precisa acender todas as luzes, que vai acabar até perturbando o sono durante a noite. Então acende só a escada, que é o suficiente para que a pessoa não tropece, não tenha um acidente. E acaba funcionando também como uma iluminação decorativa. A gente não tem muita intensidade, mas ela cumpre ali o papel de destacar o que é necessário. A gente consegue subir o fluxo e trabalhar ali com uma iluminação de áreas de trabalho ou até de fachadas com média luminosidade ali de 600 a 1.500 lumens por metro.
Aqui a gente já fala de áreas de trabalho, por exemplo, uma bancada de cozinha. Aqui eu não consigo trabalhar com uma iluminação muito baixa, eu preciso que a área esteja bem iluminada. Então a gente está falando de uma área bem iluminada, mas uma área mais focada. Não estou falando de um espaço completo. Para uma iluminação geral, a gente consegue trabalhar também com produtos de alta luminosidade, ali de 1.500 a 2.500 lumens. Aí a gente consegue trabalhar a iluminação principal de ambientes. Uma casa, um quarto, um escritório, a gente consegue trabalhar com essa faixa aí de fluxo luminoso. E também produtos de alto fluxo, certo? Ali acima de 2.500 lumens, a gente tem produtos até de 3.300 lumens por metro no nosso portfólio, certo? Aí a gente já consegue iluminar tranquilamente locais aí com pés direito mais elevados. Outro ponto importante, a gente conseguir trabalhar o IRC e o R9. E o que são esses parâmetros, especificamente? Quando a gente fala do IRC, a gente fala do Índice Geral de Reprodução de Cor. Quando a gente fala do SDCM, a gente fala da fidelidade da cor do produto, da cor da luz emitida pelo produto. E com o IRC, a gente fala da fidelidade da cor dos produtos, dos objetos que refletem esta luz artificial. Então, por exemplo, a gente está dentro de casa ou numa loja, no hortifruti, como por exemplo aqui a gente falando de maçãs, é ideal a gente saber da qualidade do produto. Então, se eu trabalho com um produto de baixo IRC, e aqui a gente ainda está até trabalhando com IRC padrão, né, IRC 80, às vezes se a iluminação não está muito boa, a gente não tem muita certeza da qualidade daquele produto que a gente está pegando. E falando ali de frutas, de hortifruti, de um açougue, é muito perigoso a gente acabar pegando um produto de baixa qualidade justamente porque a iluminação não é boa. Então, para esse tipo de situação, a gente aumentar o nível do IRC é o ideal, certo? O IRC 100 é o IRC da luz do sol, é uma coisa que até agora a gente ainda não consegue chegar, mas no nosso portfólio a gente já tem produtos aí de IRC 96. Então, a gente já tem um IRC muito elevado, certo? E comparado com a luz do sol, está faltando só gerar vitamina D, né? Outro ponto relacionado ao IRC como eu comentei, né? O IRC é o Índice Geral de Reprodução de Cor, e ele é dividido ali em espectros de cor mais definidos de R1 a R13. Devido à construção química do LED, que ele nasce de cor azul, reproduzir tons de cor vermelha é o mais complicado. Então, trabalhar ali com um R9, dependendo da aplicação, voltando ao ponto aqui, um hortifruti, um açougue, por exemplo, onde a gente tem muita carne vermelha, ou até lojas, pelo tom de roupa, maquiagem, locais de maquiagem, estúdios, afins, a gente conseguir trabalhar também com um R9 especificamente mais elevado é bastante importante, porque aí os tons vermelhos e os tons de cor mais quentes também vão ser reproduzidos de forma mais fidedigna, de forma mais clara, para todo mundo que está ali naquele ambiente iluminado por aquele produto. Bastante. Aí, a gente passando ah, pela especificação luminotécnica, a gente fala da especificação construtiva. E isso está meio que de mãos dadas com a luminotécnica, porque a construtiva ela define de uma certa forma como o efeito visual daqueles LEDs vão ficar aplicados. E aí a gente trabalha com 3 opções de produtos, certo? A gente vai trabalhar ali com fitas LED SMD, esse é o produto de mais volume que a gente encontra aí no mercado, também é a maior parte do nosso portfólio. É um produto onde a gente tem menor custo e a gente tem os pontos de LED visíveis. Então, sempre que vocês verem uma fita de LED e vocês conseguirem ver os quadradinhos aqui, seja 120, seja 240, 180, 156, 60, esse vai ser um produto do tipo SMD, certo? Outro tipo de produto que a gente tem bastante conhecido é a COB. E aqui
a principal diferença é que a gente trabalha com chips de LED muito menores e todos esses chips de LED estão revoltos por uma camada de silicone. Então, os chips de LED estão protegidos, não é o circuito todo que está protegido por essa camada, mas os chips de LED estão todos protegidos ali dentro. Então, enquanto aqui no SMD a gente chega até a 240 LEDs por metro, na COB a gente parte de 360, já está ali na faixa de 400, de 350 a 500 chips por metro. Então aqui a gente tem muito mais chips de LED. Então, com isso a gente tem os pontos imperceptíveis na instalação. Dependendo da situação, onde eu tenho um perfil muito baixo, não tenho muito espaço para a instalação dessa fita, talvez seja mais recomendado partir para uma fita LED cobre do que utilizar uma fita SMD. Certo? Uma outra solução que temos disponível, falando da especificação construtiva da fita, é trabalhar com uma fita LED neon. Aqui na Neon, a gente tem um produto que não precisa de perfil, porque ele já está todo encapsulado dentro de um corpo de silicone, já são produtos vedados, então eles podem ser utilizados em área externa. A gente tem modelos aí IP65 e IP67, certo? Como eu comentei, dispensa a utilização de perfil. Aqui a gente precisa ainda instalar um perfil tanto na COB quanto na SMD, certo? E na Neon isso não se faz necessário porque o difusor já faz parte aqui do produto. Então aqui a gente tem uma iluminação completamente uniforme, já pronta para instalação, tanto em área externa como em área interna. E aí, falando de local de instalação, a gente precisa observar principalmente o índice de proteção necessário. Certo? Quando a gente fala de índice de proteção IP, a gente precisa observar o quanto esse produto é protegido da penetração de objetos sólidos ou de fluidos. Certo? Então, dentro do nosso portfólio, você vê que a tabela de IP ela é bastante extensa, a gente tem diversas opções, mas dentro do nosso portfólio geral, a gente está focado aqui nesses destacados em verde, que são os IP20 para área interna, áreas úmidas com IP44, e alguns produtos aqui IP65, 66 ou 67, certo? Dentro do portfólio de fitas especificamente, a gente vai trabalhar aqui em IP20, IP65 ou 67. E aí, com isso, a gente foca a nossa especificação do local de instalação, sendo produtos IP20 para áreas internas secas. Então, se você está trabalhando numa área interna em geral, tanto perfil embutido em forro, num quarto, numa sala de estar, embutido em móvel, em prateleira, mostruário de loja interno, a gente vai trabalhar com produto IP20. Se a gente está falando já de áreas externas, áreas úmidas ou áreas molháveis, então a gente já vai precisar trabalhar com produto IP65 ou superior. Ou seja, uma área de lazer, uma área, por exemplo, o box do banheiro, que apesar de uma área interna, ela está sujeita ali a vapor de água, cozinha, pergolados, afim, a gente falou de mostruários internos aqui, mas se esse mostruário for um frigorífico, por exemplo, onde está mais sujeito à umidade, já é mais recomendado a gente trabalhar com produto IP65. Certo? E a partir daí a gente tem também a nossa especificação elétrica. E aí a gente define como esse produto deve ser ligado. Então temos fitas LED de alta tensão. Essa é a menor parte do portfólio, mas são produtos que não necessitam a utilização de um driver. Certo? Então, quando trabalhamos com fitas LED de alta tensão, a gente liga esse produto diretamente na rede elétrica, 127 ou 220 volts. Certo? A gente tem esse pró da facilidade, né? Não precisa calcular um driver, não precisa reservar um espaço para um driver, mas a gente tem algumas limitações. Esses, por exemplo, não são dimerizáveis e também não são compatíveis com controladores e sensores. Então, eles acabam sendo focados para aplicações de uma certa forma mais simples.
Quando a gente já fala de fitas LED 12 volts, a gente já consegue dimerizar esse produto, a gente já consegue trabalhar ali com o controlador e com o sensor, mas a gente precisa utilizar um driver acoplado junto a esse produto. Eu preciso especificar um driver para a instalação dessa fita LED de 12 volts, bem como para uma fita LED 24 volts. E aí, para a especificação dos drivers, a gente tem alguns pontos a observar. Primeiro, algumas dúvidas que são bastante comuns, né? Se eu estou trabalhando ali com uma fita 12 ou 24 volts, onde eu preciso especificar o driver, a que distância do driver eu posso deixar a minha fita? O que a gente recomenda é trabalhar sempre com, no máximo, 5 metros da saída do driver para a fita LED, certo? Então, aqui a gente tem uma ligação simples, onde a gente tem o driver, seja ele 12 ou 24 volts, 5 metros de cabo e a fita LED. Mas aqui eu estou utilizando um controlador e um sensor. E o ponto aqui é justamente a queda de tensão que a gente tem por ser um produto de baixa tensão. Então não dá para aumentar essa distância por adicionar um produto no meio do caminho. Então, o ideal, mesmo utilizando um controlador ou um sensor, é a gente ter aqui o driver, ligar o controlador e ainda assim a distância do driver até a fita ser de 5 metros. Eu estou utilizando uma ligação paralela aqui, onde eu tenho duas fitas de LED no mesmo driver. Então a gente pode ter aqui 5 metros para cada uma delas. Podemos ligar mais de uma fita, mais de um rolo de fitas LED a um driver? Sim, é possível. O que é necessário é, mais uma vez, calcular o driver que seja suficiente para alimentar essas duas fitas de LED aqui, tá? Então, se eu tenho uma fita LED monocromática, a gente consegue ligar as duas diretamente ao driver. De novo, como a gente comentou, respeitando a distância máxima, ali de 5 metros. Ou, se eu estou utilizando um controlador, a gente liga o driver ao controlador e na saída do controlador, ligar as fitas de LED também em paralelo, desta mesma maneira. E como eu faço toda essa especificação do driver, que geralmente é onde a gente acaba tendo mais dúvida, né? Para uma luminária, eu só pego essa luminária e eu ligo lá na rede elétrica. Se eu for pegar uma lâmpada, eu só rosqueio lá o bulbo no soquete e está tudo resolvido. Quando a gente fala de uma fita LED que a gente precisa calcular um driver junto, a gente vai trabalhar com alguns dos mesmos aspectos do projeto de iluminação. Então, eu preciso saber o local de instalação, se esse driver vai ficar numa área interna ou numa área externa. Então, eu vou trabalhar ali com um driver IP20, se ele vai ficar embutido num forro, se ele vai ficar dentro de um armário, ou se esse driver vai ficar, se a minha fita LED está instalada num pergolado na área gourmet, numa churrasqueira, e esse driver também vai ficar exposto, eu preciso de um driver protegido, um driver IP65 ou IP67. Certo? Eu preciso verificar quais são as tensões que esse produto trabalha. Então, assim, se eu estou trabalhando com uma fita LED 12 volts, eu preciso de um driver de saída 12 volts. Se a minha fita LED é 24 volts, eu preciso de um driver 24 volts. E eu também preciso observar qual que é a minha tensão de rede elétrica. Boa parte dos nossos drivers são full range, então eles funcionam tanto em 127 como em 220. Mas, por exemplo, se eu tenho... a minha instalação aqui é 110, dá para utilizar um driver 220? Nesse caso, o driver não vai funcionar. Certo, os drivers somente 220, eles são somente para conexão à rede elétrica 220. E aí, seria necessário utilizar um driver ou full range ou um driver especificamente 110 para uma rede 110 volts. Certo? Sabendo essas especificações, porque assim, eu já sei a fita que eu vou ligar, eu já sei a rede elétrica, então eu já sei a faixa de drivers, qual parte do portfólio que eu vou observar para procurar um driver para especificar. E aí, mas como é que eu calculo a potência? Como é que eu sei qual que é a potência
do driver que eu preciso. Aí a gente vai fazer somente uma continha de vezes, que é uma conta simples. A potência do driver que eu vou trabalhar, ela tem que ser maior que o comprimento da fita vezes a potência por metro dessa fita, e eu vou multiplicar isso pelo número de fitas que eu vou utilizar. Então, aqui nesse exemplo, a gente vai trabalhar aqui com um rolo de fita LED de 12 volts de 5 watts por metro. Então, eu vou ligar 5 metros, que é o comprimento total do rolo, vezes a potência dessa fita por metro, que é 5 watts, e eu vou ligar um rolo só. Então, no final, a gente vai ter aqui uma potência de 25 watts. Assim, eu preciso, para uma fita LED, para um rolo completo, né, de fita LED, de 12 volts, 5 watts por metro, eu preciso de um driver de 12 volts que tenha pelo menos a potência de 25 watts. Então, eu consigo especificar ali um driver de 12 volts, 30 Anderson, watts. vou silenciar todos, porque eu não consigo localizar, e você abre seu microfone na sequência, tá bom? Uhum. Consegue abrir? Sim, consigo. Beleza, pode seguir, obrigada. Tá bom, obrigado. Bom, então, como a gente estava passando aqui neste ponto, para um driver, para uma fita LED de 12 volts de 5 watts por metro, a gente precisa de um driver de 12 volts, porque essa é a tensão da fita, que tenha pelo menos 25 watts de potência. Então aqui eu já consigo trabalhar com um driver de 30 watts, que é o driver de menor potência do nosso portfólio. Ah, Anderson, eu posso trabalhar com um driver de 120 watts para ligar uma fita dessa? Pode, não tem problema nenhum. Ah, o seu projeto está sobredimensionado, você tem a possibilidade de gerar mais potência do que está de fato consumindo, mas assim, tecnicamente não tem problema nenhum. O único problema que você vai ter nesse caso é de custo, porque você está usando um driver mais caro do que o necessário para o projeto. Alguns outros exemplos. Como a gente vai calcular ali se eu estou utilizando mais de um rolo de fita LED para ligar em um driver só? Abre aí, Anderson, de novo seu microfone, por favor. Oi, me escutam? Sim, desculpa, Anderson, eu não estou conseguindo realmente localizar. Aí eu tenho que fazer isso. Uhum. Não, tranquilo. Acontece. Então, quando a gente vai trabalhar ali com dois rolos de fitas LED ou mais, a gente vai aumentar aqui o número de fitas naquela mesma continha que a gente fez anteriormente. Então, aqui no primeiro exemplo, que eu estou ligando dois rolos de fita LED, a gente está utilizando a mesma fita LED aqui, 12 volts por 5 watts, ligadas em paralelo. Então, no final, a gente vai ter aqui uma potência de pelo menos 50 watts. Certo? Ah, mas agora eu estou ligando 4 rolos de fita LED em paralelo. Ok, então a gente vai fazer aqui a mesma conta, 5 metros vezes 5 watts por 4 rolos de fita. No total, a gente vai ter uma potência aqui de 100 watts. Certo? E aqui a gente chega exatamente na mesma conclusão. Para ligar dois rolos de fita LED, eu preciso pelo menos de uma potência de 50 watts. Para ligar 4, pelo menos uma potência de 100 watts. Anderson, você quer responder as perguntas no final ou eu vou lendo para você conforme elas vão aparecendo? Deixa eu passar essa parte dos drivers, porque eu sei que é justamente onde tem mais dúvida. Aí a Tá gente bom, responde umas perguntas e depois retorna. combinado. Pode ser? Beleza. Última parte aqui de conexão dos drivers. Uma outra opção é fazer a conexão dupla. Então, em cada uma das extremidades da fita, a gente liga um driver. Para esse caso aqui, a gente faz o cálculo para um rolo de fita. Então, eu estou ligando esses dois rolos de fita LED aqui. Cada um desses drivers tem que ser o suficiente para alimentar um rolo completo.
Então, como é um rolo, a gente vai trabalhar também com a potência aqui de pelo menos 25 watts. Tá certo? Quer passar pelas dúvidas, Paula, por favor? Vamos lá. A primeira pergunta é: as fitas LED RGB e RGBW vêm com mais de 5 metros? Não, são rolos também de 5 metros. A fita Tem, RGB é uma fita tradicional no nosso portfólio e a opção que a gente tem em RGBW é a Neon. Então, são todos rolos de 5 metros. tem um cliente que precisa usar duas linhas de 6 metros na parede. Então, ele tem que comprar dois rolos, né? Sim, Sem emendas, não dá. sem emendas não tem Sem como. emenda, só a fita de tensão de rede com rolo de 10 metros. Só ela não é colorida. Isso. É. Uhum. Tem, na verdade, se ele está falando de fita RGB, ele pode passar o perfil de 6 metros, aí ele não vai ter emenda visível, e as fitas ali, você tem uma emenda dentro do perfil, mas também não vai ficar visível de forma alguma. A Certo. Neon, a gente tem a opção de ter uma. A gente tem um power cap onde o cabo, você consegue puxar o cabo pela lateral ou pela parte de trás. Então, como a Neon é um produto mais para fachada, que é mais visto de longe, isso não é visível. Mas como ele falou de uma parede, eu não sei se é interna, se é externa, É, dependendo do local, pode acabar ficando visível ou não. Às vezes a Neon não é a melhor solução para o caso. Talvez a melhor solução seja ter perfil. o Para dar o perfil de alumínio. acabamento. Exato. Então você tem o perfil ali que vai ficar instalado no comprimento todo. E aí as fitas ali dentro, se tem emenda, se não tem, não vai ficar visível. Certo. Bom, depois, utilizando um driver de 30 watts para uma fita LED de 25 watts, qual a durabilidade do driver? Se você está falando uma fita LED de quantos watts? Desculpa. 30. Fita de Não, a 30 com fita de driver de 30. 25, o driver de 30. Ó, a potência Não. total da fita é de 25. Uhum. Não, normal, não tem perda nenhuma de durabilidade. O produto, você tem ali a garantia do produto e tem que garantir que a instalação está feita corretamente, tanto na entrada do driver como na saída, tá? Tem Acho uma que ele quis questão, dizer se o driver dura a mesma coisa que a fita. sim, tá, depende. Na verdade, isso depende. Os drivers, por exemplo, a gente estava falando aqui exatamente deste exemplo. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Da ligação mais simples. Você tem aqui 25 watts de potência na fita e um driver de 30 watts. Essa linha de drivers aqui, a gente tem 3 anos de garantia, né, porque é um driver ventilado, então aqui a gente tem a mesma garantia da fita. Então a tendência é que esses produtos durem exatamente a mesma coisa. A gente tem também uma linha de driver slim, que por ele ser fechado, ser menor, e geralmente ficar embutido sem ventilação, a gente tem uma garantia um pouco menor, de 2 anos. Então, assim, em resumo, né? Se você está trabalhando dentro das especificações do driver e da fita, a vida útil do driver é especificada do produto. Você não diminuiria em nada a vida útil do driver por ligar 25 Claro, watts de fita nele. perfeito. E a última pergunta, Anderson: qual a influência da amperagem na especificação dos drivers para as fitas LED? No caso, aqui a gente costuma fazer o cálculo pela potência por ser mais simples. Mas se quiser fazer o cálculo pela corrente, não faz diferença nenhuma. Se a gente está falando aqui de 25 watts, 12 volts, a gente está falando de uma corrente de 2,2, 2,5 ampere, aproximadamente. Não, não tem impacto direto. Então, assim, a corrente ela faz parte do sistema. A gente explica por potência porque é a forma mais simples de fazer o cálculo. Perfeito. Muito bem. Eu estou fixando aqui no chat, pessoal, o link para vocês depois Uhum. preencherem para conseguir a certificação. Siga agora com a continuidade aí, Anderson. Já não tem mais perguntas. Não, tá bom então. Geralmente tem mais pergunta de driver, então o negócio já está dando resultado. É, Verdade.
falando de controladores, tá? E aí, qual que é a função do controlador? Ele vai regular e vai direcionar a potência e a tensão geradas pelo driver para dar um efeito luminoso desejado. Fala, poxa, mas essa definição tá meio esquisita. Pega, por exemplo, o nosso controlador 5 em 1. A gente vai falar dele com mais detalhes para frente. Você tem um driver de 24 volts e uma fita LED RGB de 24 volts. Ligando a fita diretamente ao driver, ela só vai ficar acesa. Então eu preciso de algum dispositivo no meio que vai me permitir selecionar. Agora eu quero vermelho, agora eu quero azul, agora eu quero rosa, agora eu quero laranja. Então essa interface é feita pelo controlador. Ele que vai direcionar esses 24 volts do driver para gerar o efeito luminoso que a gente quer na fita LED. E em quais fitas LED a gente consegue utilizar um controlador? Se for uma fita LED 12 ou 24 volts, a gente consegue utilizar. Ponto. Sendo monocromática, não é necessário, certo? Então, se eu tenho ali uma fita LED monocromática, como a gente estava fazendo os exemplos de cálculo ali, para uma fita monocromática 12 volts, 5 watts por metro, para esse produto a gente não precisa de um controlador. Eu posso utilizar se couber como parte da minha especificação. Eu quero que seja smart, eu quero que tenha um sensor, aí a gente adiciona. Mas ele não é necessário, ele se faz necessário quando a gente fala de produtos dinâmicos, onde a gente precisa fazer essa alteração de cor ou disponibilizar essa alteração de cor. Então, se eu tenho um produto Tunable White, RGB ou RGBW, o ideal é a gente ter um controlador para conseguir fazer esse ajuste. E como a gente calcula o driver quando utiliza um controlador? O cálculo não muda. O controlador ele está lá, ele vai servir como chave eletrônica. O consumo de potência dele é irrisório, então ele se encaixa ali na instalação. Quais as opções que a gente tem? O controlador 5 em 1, produto que eu comentei anteriormente. Então, para esse controlador, independente do tipo de fita LED que eu tenho, pode ser uma monocromática, pode ser tunable white, RGB, RGBW, a gente consegue controlar essa fita utilizando esse 5 em 1. E através do 5 em 1 a gente consegue explorar todo o potencial que a fita tem para oferecer. Então, assim, às vezes me perguntam, falando, Anderson, tem uma fita lá de 3000 Kelvin, se eu colocar o 5 em 1, vai ficar colorida? Não vai. Se você tem uma fita LED monocromática, você vai conseguir ligar, desligar e vai conseguir dimerizar. A fita não tem LEDs coloridos, logo o 5 em 1 não vai conseguir controlar a cor nessa fita. Eu preciso que seja colorida. Aí você consegue trabalhar com um RGB, então você consegue ligar, desligar, consegue dimerizar e consegue fazer a seleção de cor, ou RGBW, onde além de ligar, desligar, dimerizar e selecionar a cor, a gente consegue fazer o controle de saturação, porque a gente tem um LED branco puro. A principal interface do controlador 5 em 1 é o nosso aplicativo LED Advanced Smart Plus. O que acontece? Então, a partir desse controlador, como ele é compatível com qualquer um desses tipos de fita, a gente consegue fazer com que qualquer fita LED se transforme num produto smart. Então, se você já tem uma instalação pronta, seu cliente já tem uma instalação pronta, a gente consegue adicionar esse produto e fazer o controle todo via aplicativo e sincronizado via Alexa. Outras opções de controle que nós temos são os controles remotos que agora estão disponíveis. Temos 2 modelos de controles remotos compatíveis com o 5 em 1, que é o controle remoto manual, este primeiro, e o controle remoto de parede. Certo? E aí, como é que funciona? Esses controles remotos, eles se comunicam via radiofrequência a 2.4 GHz. A que distância a gente consegue comunicar? A gente consegue se comunicar do controle remoto para o controlador, aqui, do controle remoto para o controlador, uma distância máxima de 30 metros em campo aberto. Os controladores, quando operando em radiofrequência, eles também vão se comunicar a uma distância máxima de 30 metros em campo aberto.
E por que é importante a gente enfatizar essa questão de campo aberto? Aqui a gente está falando de teste laboratorial para ver a distância máxima da aplicação de comunicação. Em cada projeto, em cada aplicação, a gente tem uma série de detalhes que precisam ser observados. A gente não está trabalhando, por exemplo, no Parque do Ibirapuera sem nenhuma rede em paralelo. Não é um produto que está trabalhando sozinho. Você tem lugares com uma série de redes trabalhando junto. Você tem redes de internet, dependendo do local, você tem torres de transmissão, de rádio, de TV. Você tem colunas, você tem estruturas de alvenaria, coluna de água, tubulação, trânsito de pessoas, tudo isso influencia na nossa comunicação sem fio. Isso funciona tanto para a nossa internet, funciona para a radiofrequência, funciona para o Bluetooth. Tudo isso vai impactar na distância máxima de comunicação. Então, quando vocês virem aqui e falar, comunica até 30 metros, essa distância tem que ser avaliada no projeto. Você fala assim, poxa, eu estou testando aqui, está especificado 30 metros, mas eu testei com 20 e não está funcionando. Você tem uma série de bloqueios ali que estão acontecendo. Às vezes o sinal passa por um estacionamento e está refletindo em carro. Às vezes você está tentando passar o sinal por uma parede de 1 metro de concreto. Então você pode ter uma série de bloqueios aí que precisam ser observados para aplicação desse tipo de comunicação num projeto. Certo? Tendo observado, aí como é que vai funcionar o fluxo de comunicação com este produto na rede, né? Então, a gente vai considerar aqui um exemplo onde a gente tem um controle remoto e 5 controladores trabalhando. Tendo feito essa avaliação, eu preciso que o primeiro controlador esteja dentro da distância de comunicação do controle remoto, certo? Esse controlador vai replicar o sinal para que o segundo esteja dentro da distância do primeiro. O terceiro controlador tem que estar aqui dentro da distância de comunicação do segundo. O terceiro controlador e o quarto assim consecutivamente, certo? Então, eu tendo o próximo controlador na distância de comunicação do interior, conforme avaliado nesta aplicação do projeto, a gente vai ter aí um sistema que funciona e que se comunica bem e que a gente consegue replicar todas as cores quando trabalhando por radiofrequência, certo? Outra opção... Opa, aqui. Mesmo. Outra opção de controle que a gente tem agora no nosso portfólio é o nosso sensor oculto. E aí, qual que é a grande vantagem? Você vê que como aí no vídeo, ele está instalado dentro de um gabinetezinho de madeira, certo? Esse produto é muito mais utilizado em marcenaria, mas ele também pode ser instalado embaixo de bancadas como mármore, granito, pode ser de SSM, pode ficar embaixo de tampo de mesa de vidro, de plástico, também de madeira. A gente só não consegue trabalhar em materiais metálicos. Tá? Então, se você está trabalhando ali, por exemplo, deixou ele embutido dentro de uma parede de drywall, a gente precisa que ele esteja distante dos montantes dessa parede. Se tiver material metálico aqui, a gente pode ter alguma interferência no sinal e, e aí a fita vai se comportar de maneira imprecisa. Certo? Paula, tem mais alguma dúvida aí no chat antes da gente entrar no portfólio? Tem sim. Ó, se você poderia falar dos benefícios da fita ser 24 volts. Bom, o principal é a gente ter aí um produto mais robusto. Tá? Basicamente isso. Quando a gente fala de um produto 24 volts, a gente trabalha com uma corrente menor, então a gente consegue subir a potência trabalhando com uma corrente menor. Isso vai demandar, não vai ter influência
conta de energia, por exemplo, porque a gente está consumindo a mesma potência, mas com uma corrente menor a gente consegue economizar na fiação do projeto. Por exemplo, eu consigo utilizar fios de bitola menor porque eu estou usando uma fita 24 volts ao invés de uma fita 12 volts naquela mesma potência. Perfeito. E aí tem o Sérgio, eu acho que ele estava se referindo ao controlador 5 em 1 e os controles remotos, se eles têm capacidade de operar em potências diferentes em 12 ou 24 volts. Sim, a potência muda, tá? A grosso modo, são até 180 watts em 12 e até 360 watts em 24 volts. Essa potência máxima, ela varia dependendo do tipo de fita que eu estou conectando, certo? Esse valor que eu te passo aí de 180 em 12 volts é para uma fita RGBW que utiliza todos os canais. Uma fita monocromática é menos. A gente tem esses valores detalhados e discriminados no datasheet. Então lá a Perfeito. gente tem a informação mais detalhada. Tá, e aí o Giovanni está perguntando sobre o portfólio de drivers com grau de proteção IP para uso externo. Eu acredito que você vai entrar nisso agora, né? Sim, Tá, já então vamos falar segue por disso aí. agora. Beleza. Bom, pessoal, então a gente já falou aí de todos os aspectos de especificação. Então agora a gente vai dar uma passadinha pelo nosso portfólio, mais especificamente. Sandro? Acho que o Sandro levantou a mão aí. Levantou. Quer abrir o microfone, Sandro? Ou escrever? Acho que talvez por engano. Qualquer coisa, Sandro, escreve aqui, tá bom? Né, acho que tá bom. Bom, seguindo aqui então, vamos falar um pouco do nosso portfólio agora que a gente passou por toda essa parte de como fazer a especificação das fitas. Nos nossos datasheets e até nos treinamentos mais específicos, a gente vai ter ah, isso com mais detalhes, certo? Os valores que a gente vai ver aqui, principalmente de fluxo, são médios da linha, mas com base nesses parâmetros que a gente que a gente vai dividir aqui, tanto as fitas quanto os drivers, a gente já consegue ter uma noção de direcionar muito mais facilmente um produto para uma aplicação. Então, falando aqui da nossa linha de fitas LED em 12 volts, a gente trabalha ali. A gente tem nossas fitas COB, ali 12 volts em três temperaturas de cor, 2700, 3000 e 4000, todas IRC80, todas IP20. A gente trabalha com duas potências, 9 e 15 watts por metro. A gente tem também as fitas LED 12 volts de 120 LEDs por metro, certo? Aqui também nas três temperaturas de cor. E nas três temperaturas de cor, também RC80. Aqui a gente já tem as opções IP20 e IP65, também duas potências aqui com 5 e 10 watts. A gente complementa essa linha com a 240 LEDs por metro, também em três temperaturas de cor. E aqui a gente já sobe a potência para 15 e 20 watts por metro. E a gente adiciona uma opção aqui, já aumentando a qualidade de iluminação, porque a gente está trabalhando também com 240 LEDs em 10 watts, mas aqui ao invés de IRC80, como toda essa linha em 12 volts, a gente trabalha com IRC96 e R990. Então, a especificação da qualidade de iluminação aumenta muito, certo? Quais drivers a gente pode utilizar para trabalhar com esses produtos aqui em 12 volts, certo? A gente tem a nossa linha de drivers velho, 12 volts, então em 12 volts aqui de 30 até 200 watts em IP20, são não dimerizáveis. A gente tem os modelos também para 12 volts IP65 de 30, 60 e 120 watts, também não dimerizáveis, e o driver Slim. A gente comentou para uma aplicação onde a gente tem menos espaço, a gente tem essa opção aqui em 30 e 60 watts,
também para utilização em área interna, aqui IP20. Passando para a nossa linha de fitas LED Performance, aqui os produtos de 24 volts, certo? A gente tem aqui, também nas 3 temperaturas de cor, toda essa linha com IRC 96 e R990, e a gente parte de 15 watts até 27 watts. Então, a gente tem muita potência e muito fluxo aqui nesses produtos. A gente tem as nossas fitas Slim Neon, 24 volts, também nas 3 temperaturas de cor, 2703 e 4000, somente uma potência, produzir RC80 prontos para utilização em área externa, IP65. A gente tem as nossas Neon Performance, aí já é um produto mais de fachada, onde a gente trabalha mais fluxo. A gente tem a opção de 2700K e a RGBW, em 2 potências, certo? Um ponto importante a se observar, tanto na fita Neon Slim como na Neon Performance para fachada, a gente tem proteção UV, certo? Então eu comentei lá no início, quando a gente fala de um produto neon, a gente não precisa de perfil. Aqui o nosso difusor ele já tem proteção UV para evitar que esse produto amarele quando exposto a raio UV, quando instalado em área externa. Tá? Então mesmo em uma aplicação de fachada onde a gente tem incidência direta do sol, esse difusor aqui não vai amarelar. Você vai continuar tendo um produto bonito, mesmo aceso quanto apagado. Certo? E em 24 volts temos também as nossas fitas dinâmicas aí, que são a RGB e a Tunable White. As versões IP20 e IP65. E a nossa linha de drivers para produtos 24 volts. Os Prime Flex de 100 a 150 watts, não dimerizáveis. IP20, né? Temos também os Prime Flex IP67 de 100 a 320 watts. Aqui a gente sobe bastante a potência porque esse tipo de produto também é utilizado para instalação de wall washer. Tá? E temos os modelos Prime Flex Jean, 24 volts. Aqui a gente tem o modelo IP20 e IP67 somente na potência de 100 watts e também opção Slim. Certo, eu não lembro quem tinha perguntado da linha de drivers, mas acho que isso resolve a dúvida. Foi o Imagina tanto. Giovanni. Isso, Giovanni. Então, a nossa linha de drivers 12 volts e 24 volts são esses que foram apresentados nesses slides aqui. E aí tem o Sérgio falando do fluxo das neon anteriores, se tinham fluxos maiores que as novas Slim e se isso não interfere para o efeito mais visível em fachadas. Aqui? Acho que sim, porque foi quando você estava já mostrando isso. E o Tá, Giovanni disse perfeito, obrigado. Uhum. Tá bom. Você pode repetir a pergunta, Paula, por favor? Sim, o fluxo das Uhum. neon, se tinha fluxos maiores do que as novas Slim neon, se isso não Uhum. interfere para o efeito mais visível em fachadas. Sim, a questão é as nossas fitas neon aqui, por exemplo, as que a gente já tinha no nosso portfólio anteriormente, que são essas de 2700 e RGBW. Aqui, por exemplo, em 2700K, a gente trabalha com 975 lumens por metro, é bastante luz, tá? Isso afeta na fachada e isso vai depender da distância que esse produto é aplicado. Aqui, além da gente trabalhar com um fluxo maior, a gente também fala de um produto que o difusor dele é maior. Certo? Aqui na Neon Slim, a gente tem 6 milímetros de difusor. Aqui a gente tem entre 12 e 14, dependendo do modelo. Então a gente está falando do dobro de tamanho aqui também para o dobro de fluxo. Acabam sendo produtos para aplicações diferentes. Tá? Acho que foi o Sérgio que perguntou, né? Oi, o É Sérgio. isso? Então, Sérgio, É a gente já isso. teve até uma situação onde a gente estava especificando um projeto de uma fachada com essa neon aqui, era uma fachada grande de um prédio, e ela comentou, falou, cara, para o meu prédio é muita luz, ela precisava de um produto com menos fluxo.
Às vezes, a intenção é destacar muito a fachada com bastante luz, então a gente aposta num projeto desse aqui. Às vezes, a intenção é só fazer um destaque. Às vezes, é só fazer um delineado mesmo na fachada e pouca luz é suficiente. Então, existe também essa opção para instalação em fachada, sim. E Anderson, as duas permanecem em linha, não é isso? Sim, são todas em linha. É isso, eu acho que a preocupação do Uhum. Sérgio foi que tá, então a gente tira a neon e fica Slim Neon, e aí você não tem um fluxo maior quando Ah, necessário, mas não, é uma família que se uhum. complementa, né? Sim, sim, exato, são produtos complementares. Teve alguns produtos dessa família Neon que saíram de linha, mas são produtos que já tinham muito baixo fluxo, que é o Tunable White e o 6000 Kelvin. Certo? Então são produtos que, assim, a gente ainda tem estoque, mas são produtos que assim que esgotarem esse estoque, a gente já não vai ter mais. Esses modelos aqui, 2700KI RGBW, eles permanecem em linha e não serão substituídos pela Slim Neon. Uhum. Muito bem. Respondidas as perguntas, Anderson. Beleza? Tem mais alguma coisa aí? Não, Não? não. Então vamos avançar aqui, passando pelos drivers. E temos alguns modelos também para conexão direta à rede elétrica, como a gente comentou. A gente mostrou aí os produtos 12 volts, drivers 12 volts, produtos 24 volts, drivers 24 volts. E agora os produtos que a gente consegue conectar diretamente à rede elétrica. A gente tem um lançamento aí, que é a nossa fita velho de 10 metros, SMD. Aqui a gente trabalha com duas potências, é um produto IP65 e RC80. Por enquanto a gente trabalha somente na temperatura de 3000 e a gente tem as opções 127 ou 220 volts. E a gente tem também a EcoFlex aí, também opções 127 ou 220. Aqui a gente tem 2704 mil Kelvin somente em 9 watts por metro. Essas opções de controlador a gente passou, e novamente ressaltando as opções de produto que a gente tem. A gente tem um controlador 5 em 1, ele funciona tanto em 12 quanto em 24 volts. Ele é compatível com fitas monocromáticas, Tunable White, RGB, RGBW e RGBTW. Certo? A gente consegue realizar todas essas funções aqui de ligar, dimerizar, eu consigo selecionar o tom de branco se a fita permitir, eu consigo selecionar a cor ou a saturação também se a fita LED permitir. O que nos ajudou muito, Marcinho Tupim, Cristina Moura, que dá maior importância. Quando controlado via Smart, a gente tem aí as funções de programação horária, programação de cena, sincronia com música, todas as funções disponíveis no nosso aplicativo LED Advanced Smart Plus e também em sincronia com a Alexa. Certo? Então, a interface de controle, a gente vai ter aí o nosso aplicativo Smart ou as opções de controle remoto compatíveis aí, que são o controle remoto manual e o de parede. E a outra opção que a gente tem aí de controlador é o nosso sensor touch. Voltando, né? Ele não é exatamente um controlador, mas ele funciona mais ou menos da mesma forma. Ele é agregado à instalação entre o driver e a fita LED para trazer mais opções de controle. Certo? Ele também é compatível com fitas 12 ou 24 volts monocromáticas somente. A gente não consegue fazer o controle de uma fita RGB, por exemplo. O texto dela, né? Chamava-se Soul 4. Se a gente for deixar esse produto conectado somente no vermelho, por exemplo, a gente consegue utilizar. Mas fazer a mudança de cor através do sensor já não é possível. Então aqui a gente consegue ligar, desligar e dimerizar. E ele funciona através do toque para uma espessura de madeira aí até 25 milímetros, mas ele também funciona em outros materiais não metálicos, como mármore, granito, porcelanato, vidro, plástico e afins. Paulo, antes da gente entrar nos cases, tem mais alguma dúvida aí do pessoal? Não, ainda está tranquilo. A gente já até passou um pouco do horário, peço desculpas É, que acabou estendendo, mas aqui vai ser rapidinho, aí a gente tá já bom. consegue encerrar.
Ah, agora apareceu. O controlador tem que grau IP? 20. IP20. Tem. Tanto controlador como sensor. Alguns cases de especificação aqui, e aqui a gente vai passar rapidinho para não tomar mais tempo, mas é só para a gente observar algumas situações de projeto para ver como especificar uma fita LED. Aqui, por exemplo, a gente tem um ambiente externo, certo? Onde eu estou utilizando uma luz decorativa. Uma situação bastante simples. Certo? Então, para essa aplicação, eu sei que eu vou precisar de um produto IP65 ou superior, é uma luz decorativa, eu vou trabalhar a temperatura de cor quente e baixo fluxo luminoso. Então, eu especifiquei aqui um driver 30 watts IP65 e a fita LED 12 volts 5 watts de 2700 Kelvin. Certo? Outra situação. Aqui, a gente está trabalhando em um ambiente interno, eu estou trabalhando também em uma iluminação decorativa, e aqui eu tenho uma marcenaria sem tamponamento. E o que isso quer dizer? Quer dizer que eu não tenho espaço onde embutir o driver. O que eu posso fazer nesse tipo de situação? Eu também vou trabalhar com fluxo baixo, eu vou trabalhar com uma temperatura de cor mais quente, e como eu não tenho onde embutir o driver, eu posso trabalhar direto com uma fita de tensão de rede. Puxo um ponto de energia lá para trás, não vai ocupar mais espaço, porque eu não preciso ali de uma caixinha, de um driver, um controlador. E a gente instala diretamente a fita aqui de 7 watts, 700 lumens, em toda essa cristaleira. Aqui já é uma outra situação. A gente também tem um ambiente interno, também é uma iluminação decorativa. E aqui nesse painel já tem um gabinete onde a gente tem uma área técnica disponível. Tendo uma área técnica, a gente também vai trabalhar com cor quente, mas eu consigo trabalhar com drivers e controladores. Então, e além de que, esse é um tipo de espaço onde é possível a inclusão de Alexa. Então, eu posso trabalhar aqui com um controlador 5 em 1, um driver Slim e também uma fita LED de 2700 Kelvin. Aqui mais uma situação. A gente tem também um ambiente interno, uma cozinha. Então, apesar de ser um ambiente interno, ele é sujeito ao vapor e à umidade. A gente está falando de uma iluminação complementar para a área de trabalho. Então, já não vou mais trabalhar com um fluxo tão baixo. Aqui, além de ser uma área de trabalho, eu estou trabalhando com alimentos. Também é uma observação importante aí no projeto. E ele está instalado em um perfil embutido em marcenaria, além de ser uma aplicação pequena. Então, o que a gente faz? A gente consegue trabalhar com o driver Slim, porque é uma aplicação pequena, certo? Como é um projeto em cozinha e pode acabar vindo umidade, eu vou utilizar uma fita IP65 de 15 watts e IRC96, porque eu estou trabalhando com alimento. Então, a gente comentou aqui da importância de trabalhar com o IRC mais elevado na gôndola do mercado do hortifruti. Na nossa cozinha, isso também é importante pela nossa segurança alimentar. E para realizar o controle, como isso está embutido no armário, eu coloquei aqui um sensorzinho touch para fitas LED. Aqui mais uma situação. A gente tem um quarto iluminado, uma área de trabalho. A gente tem um ambiente interno onde a gente mescla a área de descanso e uma área de trabalho e estudo. Então aqui eu coloquei um controlador Smart 5 em 1 e uma fita LED Tunable White. Então eu posso falar, agora é hora de relaxar, agora é hora de trabalhar, hora de estudar. A gente consegue fazer todo esse ajuste por completo. E para finalizar, a gente tem aqui agora um ambiente externo, certo? Uma iluminação decorativa colorida, sujeito a ondas de água na borda da piscina. Apesar dessa área ser tecnicamente seca, aqui não está molhado, mas vai chover, vai ter impacto de água da piscina e também é uma instalação residencial. Então aqui a gente trabalhou com a nossa fita LED Neon RGBW, certo? Também é um driver para fazer esse controle e o 5 em 1. Como é uma área residencial, muito provavelmente a gente tem ali um Wi-Fi estável disponível, onde a gente consegue fazer todo o ajuste de forma smart aqui da cor da iluminação na borda dessa piscina.
Tá ok? Pessoal, é isso. Agradeço a todos por poderem participar, por estar aqui com a gente nesse treinamento. Certo? Espero que tenha sido útil, que tenha trazido informação relevante aí para vocês em aplicação de projeto, em vendas. Sei que tem bastante gente de equipe interna e externa aqui. Eu espero que tenha sido bastante válido para vocês.